A paz do Senhor Jesus. Deus vai usar esse vídeo para abençoar a sua vida. Por quê? Porque é através da palavra dele que ele vai te abençoar. E não se esqueça, depois que você concluir esse vídeo, compartilhar com seus amigos, familiares, pelas mídias sociais. Amém? Só que agora nós vamos entrar dentro da palavra de Deus. Hoje nós vamos estudar sobre o jugo do pecado imposto sobre a vida das pessoas e o jugo de Jesus Cristo imposto sobre a vida das pessoas. Nós vamos ver a diferença disso. Então vamos lá. Primeiramente, vamos ver o jugo do pecado imposto sobre as pessoas. Acompanhe comigo. O jugo do pecado imposto sobre as pessoas leva elas a carregarem o peso da desobediência, que gera morte. Esse jugo que o pecado impõe sobre as pessoas é fazer elas serem desobedientes à voz de Deus, à palavra de Deus. E a pessoa sendo desobediente à voz de Deus, ela está indo para a morte. Para todas as áreas da vida da pessoa tem morte. Por quê? Porque se a pessoa não se sujeita à voz de Deus, ela está se sujeitando à voz do pecado, à voz do diabo. E isso vai levar ela à morte. E não somente a morte que é ir para o inferno, que é a morte, é a segunda morte de ir para o lago que queima com fogo e enxofre. Aqui na terra também pessoas estão desobedecendo à voz de Deus por causa do jugo do pecado e assim elas estão morrendo, a vida familiar delas está morrendo, a vida financeira, vida sentimental, vida emocional. Pode ver que tem pessoas presas em depressões. Por quê? Elas estão morrendo nessas áreas por causa do jugo do pecado que está imposto sobre elas, que é o quê? Que é elas desobedecerem à voz de Deus. Porque se um casal desobedece à voz de Deus, se a pessoa desobedece à voz de Deus, ela não vai ser fiel ao seu cônjuge. E traindo o seu cônjuge, ela vai estar destruindo, matando o casamento dela. Assim também é na vida familiar. Uma família que não se sujeita a Deus, elas vai ter briga, vai ter discussão, vai ter vícios no meio, então vai destruindo a família pouco a pouco. A família vai morrendo, vai minguando pouco a pouco. Na vida emocional é a mesma coisa. Uma pessoa que não se sujeita à voz de Deus, ela se sujeita à voz de outras coisas, ela busca aqui, busca ali direção, ela busca aqui, busca ali uma forma de viver que é contrária à palavra de Deus e ela morre emocionalmente, aí fica com depressão, aí fica numa melancolia. Então você vê como que o pecado, o jugo do pecado imposto sobre as pessoas leva elas à morte. E o principal leva elas à morte eterna, que como já foi dito, que é o lago que queima com fogo e enxofre, que é o inferno. O jugo do pecado, fazendo as pessoas desobedecerem, leva elas a viver a eternidade sem Deus, perder a salvação que Jesus Cristo veio dar para nós. Então, esse é o jugo do pecado imposto sobre as pessoas, a desobediência, ocasionando a morte na vida delas. Mas agora acompanhe comigo, olha só o jugo de Jesus Cristo. Porém, o jugo de Jesus, imposto sobre as pessoas, leva elas a carregarem a obediência de sua palavra, que gera vida. O que Jesus impõe sobre aqueles que creem nele é que nós que cremos em Jesus, vivamos de acordo com a palavra dele, vivamos em obediência à palavra dele. Que é o quê? Que é a Bíblia. Então esse é o jugo que Jesus impõe sobre nós. Esse é a exigência de Jesus, que nós venhamos a obedecer a palavra dele. Só que essa palavra nos traz vida, vida abundante aqui na terra, que é em todas as áreas da nossa vida, emocional, sentimental, financeira, familiar, e o principal, a vida eterna. Então, o jugo do Senhor Jesus Cristo é leve, por quê? Porque nos traz vida. É leve por quê? Porque ele nos libertou do jugo da escravidão do pecado e nos trouxe para a vida eterna com ele, para a vida nessa terra com ele, para uma comunhão com Deus, através de quem? Através de Jesus Cristo, através do quê? Da obediência à palavra dele. Então essa é a diferença. É você que decide, você que decide. Quando você decidir crer no Senhor Jesus Cristo e obedecer à palavra dele, então Jesus Cristo te libertará do jugo do pecado que está imposto sobre você. É ele que te liberta. Como? Com o sangue dele lá naquela cruz que foi derramado por você. Com o sacrifício do Senhor Jesus Cristo, ele despedaçou o jugo do pecado. Mas é necessário você crer no sacrifício e na ressurreição de Jesus Cristo
e obedecer a palavra dele. Porque vamos voltar a dizer, é isso que Jesus Cristo impõe sobre nós que cremos, obedecer a sua palavra. Porque essa palavra nos traz vida, tanto aqui na terra, como também a vida eterna. E entendendo isso, nós conseguimos compreender o porquê Jesus Cristo disse em Mateus 11, 29 e 30 o seguinte, olha só, disse Jesus, tomem sobre vocês o meu jugo, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Por isso nós entendemos que Jesus Cristo nos fala para tomarmos o jugo dele, que é o quê? Que é obedecer essa palavra. Por quê? Porque obedecendo essa palavra nós temos a vida. Vida aqui na terra e vida eterna. E ele nos garante que é leve. Não por causa, como nós já estudamos, que é fácil obedecer, não. Mas porque ele está conosco e nos garante a vitória. Amém? Obedeça essa palavra e você vai ver a manifestação de Deus na tua vida. Em nome de Jesus.